Segundo os princípios da sabedoria ancestral da cabala judaica, existem 5 itens cotidianos que, embora pareçam inofensivos, carregam um poder oculto capaz de interferir no fluxo de prosperidade e bem-caos destinadas a uma pessoa. A tradical milenar alerta que presentear esses objetos, mesmo com boas intenções, pode romper conexões energéticas sutis que protegem o lar, os recursos financeiros e o bem-estar familiar. Muitos desconhecem as consequências espirituais desses gestos, que, segundo os ensinamentos, afetam diretamente a harmonia e a abundância. A Cabala ensina que cada objeto ao nosso redor funciona como um receptáculo de energia, podendo atrair ou repelir a luz divina que sustenta a vida. Ao oferecer certos itens sem a devida consciência, corre-se o risco de transferir parte da própria sorte, da proteção espiritual e até mesmo da estabilidade material. Essa sabedoria, preservada por Geracus, não se limita a um grupo específico, mas está acessível a todos que buscam compreender suas leis. A tradical foi transmitida ao longo dos séculos por famílias que, como admiriam, descendem de estudiosos sefarditas que chegaram ao Brasil em busca de liberdade religiosa. Seus antepassados mantiveram esses conhecimentos vivos, compartilhando-os em momentos de intimidade, como forma de preservar a prosperidade e a paz nos lares. Segundo a crenca, ignorar esses princípios pode levar a dificuldades financeiras, desequilíbrios emocionais e até mesmo alterações na dinâmica familiar. Zoar, texto sagrado da Cabala, explica que os objetos materiais não são neutros. Eles absorvem e refletem as energias do ambiente e das pessoas que os utilizam. Por isso, ao presentear determinados itens, é possível que se esteja, sem perceber, entregando parte da própria essência espiritual. Para aqueles que já cometeram esse ato, existem práticas que podem restaurar o equilíbrio e reativar o fluxo de abundância. Antes de revelar quais são esses 5 objetos, é importante estabelecer uma conexão com a energia que se deseja atrair. Uma afirmação simples, como que a harmonia e a prosperidade fluam em minha vida ou sou um canal de bem-caos para meu lar, pode fortalecer a intenção e ampliar o campo espiritual. Esse gesto não apenas reforça a própria vibração, mas também contribui para o bem-estar coletivo. O primeiro item a ser evitado como presente, segundo a tradical cabalística, são os utensílios de cozinha usados. Embora possa parecer um ato de generosidade doar panelas, pratos ou talheres que já fizeram parte do cotidiano familiar, esses objetos guardam mais do que memórias. Na visão da Cabala, a cozinha é um espaço sagrado onde se manifesta bem-cal que sustenta a vida. Cada refeição preparada ali, cada oração pronunciada antes de comer, carrega uma energia que se acumula nos utensílios. Ao longo do tempo, esses itens se tornam portadores da prosperidade e da proteção do lar. Bolos, mesmo com a melhor das intenções, pode simbolizar uma interrupção no ciclo de abundância. A energia que antes pertencia ao ambiente familiar começa a se dissipar, podendo resultar em dificuldades financeiras ou desequilíbrios emocionais. Um exemplo é o caso de Ana Oliveira, moradora da Liberdade, em São Paulo, que herdou de sua mãe panelas de ferro usadas nas refeições de sexta-feira. Esses utensílios, carregados de significado e energia, foram parte fundamental da rotina familiar universo para que algo novo possa emergir. No entanto, ignorar esse sinal e manter o que está danificado pode perpetuar ciclos de estagnação. A tradical cabalística alerta que objetos quebrados não apenas refletem, mas também atraem energias de interrupção. Um espelho rachado, por exemplo, não só distorce a imagem física, mas também fragmenta a percepção da realidade, gerando confusão ou decisões equivocadas. Da mesma forma, uma lâmpada queimada simboliza a ausência de iluminação espiritual, dificultando a clareza nos momentos decisivos. Esses itens, quando presentes no ambiente doméstico ou profissional, atuam como obstáculos invisíveis, desviando o fluxo natural de prosperidade. O caso de Carlos Santos ilustra como a resistência em eliminar o que já não cumpre sua função pode gerar consequências tangíveis. Após presentear o relógio parado, não apenas seu negócio sofreu atrasos, mas também sua saúde apresentou sinais de desgaste, como insônia e falta de energia. O rabino que o orientava explicou que o tempo parado no objeto havia se transferido para sua vida, criando uma sensação de imobilidade. A solução proposta envolvia não apenas a remoção física do relógio, mas também um ritual de purificação para restaurar o equilíbrio energético. A prática de descartar ou reparar o que está danificado não se limita a objetos materiais. Na visão cabalística, até mesmo pensamentos, hábitos ou relacionamentos que perderam sua integridade devem ser avaliados com a mesma atenção. Guardar rancores, por exemplo, e comparado a manter um vaso rachado. Por mais que se tente preenchê-lo, a energia vital sempre escapara. A purificação,
Esse contexto exige um ato consciente de liberar cal, seja por meio de palavras, gestos simbólicos ou mudanças concretas. Pontos e ensinamentos também destacam a importância de substituir o que foi retirado. Após a remocal de um objeto quebrado, recomenda-se introduzir algo novo no espaço, como uma planta, um utensílio funcional ou até mesmo uma oracal escrita. Esse gesto simboliza a abertura para receber o que está por vir, sem apego ao passado. A Cabala ensina que a abundância não é apenas acumular, mas permitir que o fluxo divino circule livremente, sem bloqueios. Ponto para aqueles que hesitam em se desfazer de itens por valor sentimental. Os mestres sugerem uma abordagem gradual. Primeiro, separar os objetos em categorias: o que pode ser reparado, o que deve ser doado e o que precisa ser descartado. Em seguida, realizar uma limpeza energética, utilizando elementos como sal grosso, incenso ou água corrente, enquanto se pronuncia uma intencal de renova cal. O sal, em particular, é considerado um purificador poderoso capaz de neutralizar energias estagnadas. A cozinha, novamente, surge como um espaço central nesse processo. Utensílios danificados, como colheres de pau rachadas ou panelas com o fundo desgastado, devem ser substituídos, pois interferem diretamente na qualidade do alimento preparado. A tradical judaica enfatiza que a comida não nutre apenas o corpo, mas também a alma, e qualquer interferência nesse processo pode afetar a harmonia familiar. Um simples ato, como trocar uma tábua de corte lascada, pode ser o primeiro passo para restaurar o equilíbrio. Por fim, a sabedoria ancestral reforça que a prosperidade não depende apenas de coisas externas, mas de uma postura interna de abertura e gratidão. Manter o ambiente livre de objetos quebrados e um reflexo dessa mentalidade, um lembrete constante de que a vida se renova quando há disposição para deixar ir o que já não serve. A verdadeira abundância, segundo os ensinamentos, não está no que se possui, mas na capacidade de fluir com as mudanças, sem resistência. Embora hesitasse inicialmente, Roberto acabou cedendo, movido pela confiança e pelo desejo de ajudar. Dias depois, notou uma mudança sutil no ambiente do restaurante. Os clientes, antes frequentes, começaram a diminuir e pequenos imprevistos financeiros surgiram sem explicação aparente. Uma conta de fornecedor atrasada, um equipamento que quebrou repentinamente e até mesmo uma discussão acalorada com um funcionário, algo incomum em seu estabelecimento. Preocupado, Roberto buscou orientar Cal em um rabino local que conhecia os princípios da Cabala. Ao ouvir a história, o rabino explicou que o sal, além de seu simbolismo sagrado, funciona como um condutor de energia. Empresta-lo, especialmente um recipiente com significado pessoal, poderia ter aberto uma brecha para que influências externas afetassem o fluxo de prosperidade do lar ou do negócio. Segundo os ensinamentos, o sal não apenas purifica, mas também fixa as bem-caus no plano material. Ao ser compartilhado sem a devida intenção, ele pode perder parte de sua capacidade de proteger. O rabino recomendou um ritual simples para restaurar o equilíbrio. Roberto deveria adquirir um novo saleiro, consagrá-lo com sal fresco e recitar uma bencal, pedindo que a proteção divina fosse restabelecida. Além disso, sugeriu que, ao receber o sal de volta, o recipiente fosse purificado com água e sal, seguindo o mesmo princípio aplicado às roupas íntimas. A partir desse gesto, o comerciante notou uma gradual melhora no ambiente. Os clientes retornaram, as finanças se estabilizaram e a harmonia voltou a reinar em seu estabelecimento. A sabedoria ancestral alerta que, embora a generosidade seja uma virtude, alguns elementos carregam uma carga espiritual tal profunda que seu compartilhamento exige discernimento. Sal, em particular, não é apenas um tempero, mas um símbolo de aliança e proteção. Sua presença constante no lar ou no local de trabalho atua como um escudo contra energias disruptivas, mantendo o fluxo de abundância em equilíbrio. Quando esse escudo é temporariamente removido, mesmo que com boas intenções, pode haver consequências sutis, mas perceptíveis, no plano material e espiritual. Os mestres da Cabala ensinam que a verdadeira prosperidade não se constrói apenas com as coisas externas, mas com a consciência de que cada objeto, gesto ou hábito possui um significado mais profundo. Cuidar do sal, assim como das roupas íntimas ou dos objetos quebrados, é uma forma de honrar essa conexão entre o visível e o invisível. Afinal, a abundância não se mede apenas pelo que se acumula, mas pela capacidade de preservar o que sustenta a vida em todos os seus níveis. Descarta-la de forma desatenta. A Tradical sugere que, ao se desfazer de um objeto carregado de energia financeira, como uma carteira antiga, deve-se fazê-lo com respeito e intenção. Uma prática comum e enterra-la em solo fértil, simbolizando a devolução da energia à terra para que seja transformada. Outra opção e queima-la em um recipiente de metal,
visualizando as chamas purificarem as memórias acumuladas, enquanto se pronuncia uma bencal de liberacal ponto a relacal com o dinheiro, segundo a Cabala, vai além do aspecto material. Cada transacal, cada moeda guardada ou gasta, carrega uma frequência espiritual que influencia o fluxo da abundância. Por isso, recomenda-se evitar guardar dinheiro em locais improvisados, como gavetas desorganizadas ou bolsos amassados, pois isso pode refletir uma atitude de desvalorizar do próprio sustento. Em vez disso, sugere-se manter as notas e moedas em um espaço limpo e organizado, como uma carteira ou caixa dedicada, como forma de honrar o esforço que representam. Outro ensinamento importante diz respeito ao ato de presentear dinheiro. Na tradição judaica, quando se oferece uma quantia como presente e como um faso em um envelope novo ou em uma nota recém-emitida, simbolizando pureza e renovacal. Além disso, recomenda-se que o valor seja entregue com as duas mãos como sinal de respeito e intenção plena. Essa prática não apenas reforça a generosidade, mas também evita que energias de escassez ou apego sejam transmitidas junto com o gesto. A história de Daniel Vargas ilustra como a mudança de hábitos materiais pode impactar a esfera espiritual. Após substituir sua carteira antiga e realizar o ritual de purificação, ele não apenas atraiu novas oportunidades financeiras, mas também passou a perceber o dinheiro de forma diferente. Antes, via-o como um recurso limitado, associado a preocupações e dificuldades. Depois, passou a enxergá-lo como um canal de bem-caos, algo que flui e se renova quando tratado com gratidão e consciência. Os mestres cabalistas também alertam para o perigo de acumular objetos sem utilidade, especialmente aqueles relacionados ao dinheiro. Guardar recibos antigos, notas canceladas ou cartões vencidos pode criar um bloqueio energético, como se a pessoa estivesse presa a padrões do passado. A recomendação e revisar periodicamente esses itens, descartando o que não serve mais e agradecendo pelo que já cumpriu seu propósito. Além da carteira, outro objeto que merece atenção e o cofre ou caixa onde se guarda dinheiro. Segundo a tradição, ele deve ser mantido em um local elevado, como uma prateleira ou armário, nunca no chão, pois isso simboliza desvalorização. Também é importante que o recipiente esteja sempre limpo e organizado, sem acúmulo de poeira ou desordem. Uma prática simples, mais poderosa, e colocar dentro do cofre uma pequena pedra de quartzo ou uma moeda de prata como forma de atrair energia de prosperidade. A Cabala ensina que a abundância não depende apenas de fatores externos, mas da forma como cada indivíduo se relaciona com o dinheiro e os objetos que o representam. Pequenos gestos, como manter a carteira limpa, presentear dinheiro com intenção ou descartar o que não serve mais com respeito, podem abrir caminho para um fluxo mais harmonioso de sustento. Afinal, a prosperidade não se resume ao que se possui, mas a consciência com que se cuida do que já existe também restabelece a conexão com o fluxo divino de sustento. Segundo a tradição cabalística, a abundância não é apenas um resultado de coisas externas, mas uma resposta à harmonia interna e à intenção com que se conduz a vida material. Ao purificar os objetos e espaços que guardam significado, como a carteira ou utensílios domésticos, reconhece-se que cada elemento carrega uma energia que pode influenciar o equilíbrio financeiro e espiritual. O ritual descrito, fundamentado em símbolos presentes na Tora, serve como um lembrete de que a prosperidade está ligada à capacidade de manter o ambiente livre de bloqueios. O sal, representando pureza, e a lianca, dissolve energias estagnadas, a vela branca, a luz que ilumina o caminho, e a água, o veículo de transformação. Esses elementos, combinados com a intenção clara, teriam um espaço propício para que o sustento flua sem obstáculos. A prática não se limita a um ato isolado, mas convida a reflexão contínua sobre como se lida com o que já se possui. A Cabala enfatiza que a verdadeira abundância nasce da consciência de que cada gesto, desde a forma como se guarda o dinheiro até como se compartilha o que se tem, reflete uma relação mais profunda com o divino. Assim, ao realizar o ritual, não se busca apenas atrair prosperidade, mas também honrar o que já foi recebido, reconhecendo que a benção está na capacidade de cuidar e dar valor ao que se tem. Ao final, a água purificada, devolvida à terra ou ao fluxo natural, simboliza a confiança de que o que foi liberado será transformado em algo novo. Esse ciclo, presente nos ensinamentos judaicos, reforça a ideia de que nada se perde, apenas se renova. A prosperidade, portanto, não é um destino fixo, mas um processo contínuo de alinhamento entre a calma humana e a vontade divina. Fecha os ciclos iniciados por objetos que já cumpriram seu propósito, permitindo a renovação do fluxo de oportunidades. Esse processo pode ser realizado periodicamente, especialmente em momentos considerados propícios para a abertura de novos caminhos. A manutenção do sustento não se limita às coisas materiais,
mas também a intincal espiritual que as acompanha. A provisão divina esta disponível, porém cabe ao indivíduo preparar um espaço adequado para recebê-la. A abundância se manifesta onde há consciência e cuidado. A chegada a este ponto sugere um alinhamento com o momento de transformação. Inicia-se, assim, um novo ciclo de prosperidade, no qual não há o sal apenas os objetos que se entregam, mas a energia que cada gesto e intincal mobilizam. A partir desse entendimento, torna-se possível discernir quais elementos merecem permanecer por representarem receptáculos de bem-cal e quais devem ser liberados com gratidão. O sustento não se dissipa sem motivo, mas pode ser afetado quando há desatencal ao que se mantém. Segundo Tradicus, cada pessoa nasce com uma porcal específica de luz destinada à sua jornada. Ao preservar objetos significativos, ao manter espaços livres de elementos danificados ou desordenados e ao tratar recursos com respeito, essa porcal e honrada e expandida. Não há motivo para receio em relação a escolhas passadas. Tudo pode ser reavaliado por meio de acordos conscientes, reparacal e confiança na origem divina. A participacal neste momento não apenas contribui para o próprio caminho, mas também para a disseminação de uma energia favorável, auxiliando outros a reconhecerem a abundância que existe destinada. Que as palavras de bem-cal acompanhem o caminho, que a protecal e a graça estejam presentes, que a luz se revele e que a paz, o sustento e a prosperidade se estendam a todos os envolvidos. E a sabedoria ancestral, os ensinamentos da Tradical e os princípios espirituais orientem os passos rumo ao equilíbrio material e espiritual. Ate o próximo encontro, onde serão compartilhados conhecimentos adicionais sobre práticas e rituais voltados para a harmonia e a prosperidade.